Quem foi Jó? Contexto histórico e geográfico. Jó é uma figura que atravessa o tempo como um exemplo de integridade e fé, mesmo diante das maiores adversidades. A Bíblia nos apresenta Jó como um homem íntegro, reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Jó 1:1. Ele viveu na terra de Uz, uma região que, embora pouco mencionada, tinha um papel significativo no cenário antigo, possivelmente localizada ao sudeste de Israel, entre o deserto da Arábia e a Mesopotâmia. Esse contexto geográfico traz uma dimensão mais real à história, fazendo-nos imaginar as vastas planícies e o ambiente árido onde Jó construiu sua vida. A narrativa bíblica de Jó não se limita à sua riqueza ou sofrimento, mas revela um questionamento profundo que acompanha a humanidade. Por que pessoas boas sofrem? Essa pergunta, que ecoa por séculos, é o fio condutor do livro. Jó, um homem aparentemente abençoado em tudo, enfrenta perdas devastadoras, desafiando o senso comum de justiça. Para nós, que às vezes nos vemos diante de dificuldades inexplicáveis, a história dele abre portas para uma reflexão mais profunda sobre a fé, a vida e o propósito do sofrimento. É fundamental entender que Jó não é apenas um personagem isolado da antiguidade, mas um símbolo eterno da resistência espiritual. Ao acompanhar a sua jornada, somos convidados a aprender lições que transcendem o tempo e o espaço, tornando-se aplicáveis a qualquer pessoa que busca manter-se firme diante das tempestades da vida. Por isso, este vídeo traz 25 lições poderosas do livro de Jó, que podem transformar a maneira como você encara seus próprios desafios. Quando pensamos na riqueza de Jó, com milhares de ovelhas, camelos, bois e uma família grande, logo percebemos que ele tinha um conforto material invejável. Mas a verdadeira riqueza que o livro destaca é a espiritual. Jó, apesar de tudo, nunca deixou de confiar em Deus, mesmo quando parecia que tudo ao seu redor desmoronava. Essa fidelidade é um convite para refletirmos sobre onde realmente colocamos nossa confiança. Será que é nas coisas que podem ser tiradas ou na força que vem do alto? Além do cenário e da pergunta central, é importante lembrar que a história de Jó é única por sua forma literária e teológica. É um poema dramático que desafia interpretações fáceis, trazendo diálogos profundos entre Jó, seus amigos e Deus. Isso torna o livro um manual para momentos de crise, mostrando que a fé não é a ausência de dúvida, mas uma caminhada constante, mesmo quando tudo parece escuro. Se você já sentiu essa angústia de não entender por que tantas coisas acontecem, fica comigo, porque as lições que vamos ver aqui vão te dar uma nova perspectiva. E se for novo aqui, já aproveita para deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. E não esquece de comentar aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero saber de onde você está acompanhando essa mensagem. Portanto, prepare-se para uma imersão que poderá mudar seu olhar sobre a dor, a fé e o propósito divino. Quem foi Jó, afinal? Um homem como qualquer outro, mas com uma fé extraordinária. E a história dele está prestes a te ensinar que mesmo nas piores tempestades há um propósito, uma luz e uma força que sustentam aqueles que confiam. A fidelidade de Jó na dor. Jó 1:1. Jó é apresentado como um homem íntegro e reto, alguém que vivia em verdadeira reverência a Deus e que se afastava do mal. Essa descrição não é apenas um elogio, mas um convite para entendermos que a fidelidade genuína não é algo superficial, que se mantém somente nos dias fáceis. Jó nos mostra que ser fiel a Deus é algo que deve resistir até mesmo nas maiores tempestades da vida. Essa fidelidade, construída no silêncio e na simplicidade do dia a dia, é o que sustenta a alma quando os ventos mudam e a dor chega. É fácil ser fiel quando tudo está tranquilo,
Mas Jó nos lembra que a verdadeira prova da fé está no fogo das adversidades. Quem já passou por dificuldades sabe como é tentador questionar, duvidar ou até desistir da caminhada espiritual. Contudo, a experiência de Jó nos inspira a manter a integridade, mesmo quando as razões parecem escapar do nosso entendimento. Ele é um exemplo claro de que a fidelidade a Deus não é uma troca de favores, mas um compromisso profundo e inabalável. Quando as perdas começaram a bater à porta de Jó, sua saúde, seus bens e até seus filhos, ele não abandonou Deus. Essa postura é uma verdadeira lição para todos nós, que em momentos de crise podemos nos sentir esquecidos ou injustiçados. Jó nos ensina que a confiança em Deus não depende de circunstâncias favoráveis, mas sim do conhecimento íntimo de quem Ele é. Isso muda totalmente a forma como encaramos as dificuldades, pois passamos a entender que a fé verdadeira é maior que qualquer sofrimento. No dia a dia, essa fidelidade pode se traduzir em pequenas ações que fortalecem nossa relação com Deus, como reservar um tempo diário para a oração sincera, meditar em textos bíblicos que fortalecem o espírito e manter a comunhão com pessoas que edificam nossa fé. Por exemplo, ler livros como O Peregrino, de John Bunyan, ou Fé em Tempos Difíceis, pode trazer conforto e exemplos de perseverança. Assim, cultivamos uma alma firme, pronta para resistir às tempestades. Também é importante reconhecer que a fidelidade não significa ausência de dor ou que tudo dará certo segundo nossos planos. Pelo contrário, Jó nos ensina que ser fiel é permanecer ao lado de Deus, mesmo quando a vida não faz sentido. Isso nos desafia a cultivar uma fé madura, que vai além do emocional e se estabelece na certeza do amor e da soberania divina. Em tempos turbulentos, essa certeza se torna um porto seguro, um refúgio que nos sustenta. Imagine uma árvore que enfrenta ventos fortes. Quanto mais profundas são suas raízes, maior será a sua resistência. Assim, acontece com a fé de quem, como Jó, cria raízes no caráter de Deus. A fidelidade verdadeira é fruto de um relacionamento íntimo, cultivado com paciência e oração. E mesmo que o mundo ao redor desmorone, essa fé permanece firme, porque está plantada na rocha eterna. Assim, Jó não apenas nos conta uma história antiga, mas nos dá um exemplo vivo e prático de fidelidade. A partir daqui, começamos a entender que tudo, absolutamente tudo que temos e vivemos, está sob a soberania de Deus, e que essa realidade pode transformar nossa maneira de ver até as maiores perdas, como veremos a seguir. Tudo pertence a Deus. O Senhor deu, o Senhor tomou. Jó 1:21. Jó, mesmo após perder tudo, declarou: O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do Senhor. Essa frase resume uma profunda maturidade espiritual, pois ele reconheceu que tudo o que tinha, suas riquezas, família, até mesmo sua própria vida, não eram seus de fato, mas um empréstimo temporário confiado por Deus. Essa atitude de desapego é um convite para repensarmos nossas prioridades e onde realmente está nossa segurança. É comum nos apegarmos a bens materiais e conquistas, mas Jó nos mostra que a verdadeira riqueza está na relação com Deus. Quando somos capazes de louvar e agradecer a Deus, mesmo diante das perdas, revelamos um coração enraizado na verdadeira adoração, que não depende das circunstâncias. Isso nos desafia a cultivar uma gratidão genuína que permanece firme quando tudo ao redor parece ruir. Por exemplo, pessoas que enfrentam crises financeiras podem buscar reconhecer as pequenas bênçãos do dia a dia, como a saúde, o amor familiar e a esperança, fortalecendo assim sua fé em tempos difíceis. Essa compreensão traz paz para a alma, porque nos liberta da ansiedade e do medo de perder o que é temporário. Jó não negou sua dor,
mas entregou-a nas mãos de Deus, sabendo que há um propósito maior, mesmo quando não conseguimos vê-lo. É como um artista que, ao olhar para uma obra inacabada, confia que o resultado final será belo, mesmo que o processo seja difícil. Aplicar essa lição nos dias atuais significa desenvolver um desapego saudável, que não nos torna indiferentes ao que temos, mas nos ensina a valorizar com equilíbrio. Isso pode ser exercitado por meio da prática da generosidade, do voluntariado, do compartilhar com quem precisa, pois quando damos sem esperar retorno, nos alinhamos com o coração de Deus e fortalecemos nossa confiança nele. Além disso, essa declaração de Jó desafia a mentalidade de que a bênção de Deus é sinônimo de ausência de problemas. Muitas vezes, esperamos que ser fiel a Deus traga uma vida fácil, mas a Bíblia nos ensina que a verdadeira bênção é ter Deus conosco em todas as situações. Assim, louvar a Deus no meio da perda se torna uma expressão da fé que não se rende ao desespero. Por fim, essa lição de Jó é um chamado para que cada um reflita sobre a origem e o destino de suas posses e realizações. O que realmente importa é a fidelidade ao Senhor e a atitude com que enfrentamos as perdas inevitáveis da vida. E é com essa fé que Jó continua sua jornada, mostrando que o caráter é mais valioso que qualquer fortuna. Um ensinamento que nos prepara para entender o que Deus não muda, mesmo diante do sofrimento. Deus não muda no sofrimento. Jó 2:2. Um dos maiores ensinamentos que Jó nos traz é a compreensão de que Deus permanece o mesmo quando enfrentamos as maiores perdas e dores. Jó não pecou, nem atribuiu a Deus qualquer falha diante do sofrimento que atravessava. Jó 2:2. Essa estabilidade divina desafia nossa tendência natural de questionar a bondade e a justiça de Deus quando as coisas não saem conforme esperamos. Jó nos mostra que a fidelidade a Deus não deve depender do que Ele faz por nós, mas do que Ele é em essência. Muitas pessoas passam por momentos em que se sentem traídas ou abandonadas por Deus justamente porque esperavam um desfecho diferente. Contudo, o caráter imutável de Deus é uma âncora firme em meio à tempestade. Ele é justo, santo e amoroso, independentemente das nossas circunstâncias. Essa verdade pode nos dar paz e segurança, mesmo quando tudo parece perdido, porque sabemos que Ele não mudou e não mudará. O sofrimento, por sua vez, revela quem realmente somos diante de Deus. Ele não é a causa do nosso desespero, mas o cenário onde nossa fé é testada e aperfeiçoada. Jó não teve todas as respostas, mas manteve a reverência e o respeito pelo Senhor. Essa postura nos desafia a cultivar uma fé madura, que persiste não porque tudo está bem, mas porque Deus permanece fiel. Na prática, podemos aplicar essa lição reconhecendo que as dúvidas e as perguntas fazem parte da jornada espiritual, mas não precisam abalar a nossa confiança. Buscar ajuda em estudos bíblicos, como o livro de Hebreus, que fala sobre Jesus como o mesmo ontem, hoje e eternamente, Hebreus 13:8, ou em grupos de apoio espiritual, pode fortalecer o coração para permanecer firme. Outro aspecto importante é aprender a discernir entre as situações que Deus permite para nos moldar e as consequências naturais das escolhas erradas. Essa maturidade nos ajuda a não culpar Deus pelo sofrimento, mas a confiar que Ele está trabalhando para um propósito maior que muitas vezes não compreendemos no momento. Esse entendimento transforma a forma como encaramos as adversidades diárias, como perdas, enfermidades e conflitos pessoais. Ao invés de sentir revolta, podemos responder com esperança e entrega, sabendo que Deus permanece constante, um refúgio seguro para quem nele confia. Assim, aprendemos que a fé verdadeira não é a ausência de dor, mas sim a certeza da presença e do amor imutável de Deus em todos os momentos, preparando-nos para entender como Ele exerce controle soberano, mesmo quando o inimigo parece atacar.
O controle soberano de Deus sobre o sofrimento. Jó 1:12. A narrativa de Jó deixa claro que mesmo diante do sofrimento, Deus mantém controle absoluto sobre tudo o que acontece. Em Jó 1:12, Deus permite que Satanás teste Jó, mas estabelece limites claros. Tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. Essa passagem revela uma verdade profunda. Mesmo quando enfrentamos provas e ataques, nada ocorre sem o consentimento e a supervisão divina. Isso traz uma paz que muitos buscam, mas poucos conseguem encontrar em meio às tribulações. Saber que Deus coloca limites até mesmo nas investidas do inimigo nos reconforta, pois mostra que o mal não tem liberdade absoluta para destruir o que ele ama. Essa proteção é uma fortaleza invisível, um escudo que envolve os que confiam no Senhor. Ao compreender essa soberania, passamos a encarar nossas dificuldades não como abandono, mas como parte de um plano maior que está sendo conduzido com sabedoria infinita. Na vida prática, essa lição pode ser aplicada cultivando uma postura de entrega e confiança, mesmo nas situações que parecem incontroláveis. É comum sentirmos que estamos à mercê do acaso, mas a Bíblia nos convida a descansar na certeza de que Deus está no comando. Ler passagens como Romanos 8:28, que nos lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, fortalece essa convicção. Além disso, essa compreensão nos ajuda a resistir ao desespero e à sensação de injustiça. Muitas vezes nos perguntamos por que passamos por certas dificuldades, mas Jó nos ensina que mesmo sem respostas imediatas, Deus está ativo, limitando o mal e trabalhando para a nossa restauração. Essa é uma esperança que sustenta o coração na tempestade. É importante também entender que esse controle soberano não significa ausência de sofrimento, mas que o sofrimento tem um propósito, seja ele de amadurecimento, fortalecimento da fé ou preparação para algo maior. Essa perspectiva transforma nossa maneira de lidar com a dor e as perdas, tornando-as momentos de crescimento espiritual. Ao internalizar esse ensinamento, aprendemos a confiar que Deus está sempre presente, mesmo quando não podemos vê-lo agir diretamente. Isso nos desafia a cultivar uma fé que não depende das circunstâncias, mas do conhecimento profundo da soberania divina. Assim, essa lição nos prepara para compreender o poder da adoração, mesmo em meio às dores, a próxima etapa da jornada de Jó, que revelará uma fé que honra a Deus em todos os momentos. Adoração em meio à dor. Jó rasga o manto e adora. Jó 1:20 e 21. Quando Jó perdeu tudo, seus bens, seus filhos, sua saúde, ele não se escondeu na tristeza nem na revolta, mas rasgou o seu manto, rapou a cabeça, lançou-se em terra e adorou a Deus. Esse gesto é muito mais do que um ritual. É a expressão de uma fé profunda que reconhece o valor de Deus acima de qualquer perda. Adorar em meio à dor é uma decisão espiritual que vai além das emoções e das circunstâncias. É escolher louvar quando o coração poderia facilmente se fechar. Essa atitude de Jó nos mostra que a adoração verdadeira não depende do que recebemos, mas do que cremos sobre Deus. Por isso, mesmo em situações de crise, podemos manter a reverência e a gratidão. Na prática, isso pode significar reservar momentos do dia para agradecer, mesmo quando a vida está difícil, ou cantar um hino de louvor para alimentar a alma. Essa prática ajuda a manter o foco na esperança e não no desespero. Adorar na dor é também uma forma de entregar o controle, reconhecendo que Deus é maior que qualquer problema. Quando colocamos nossas dificuldades diante do Senhor com um coração rendido, abrimos espaço para que Ele trabalhe em nós e através de nós. É como uma âncora que mantém nosso espírito firme, evitando que sejamos levados pelo turbilhão das emoções negativas. É importante lembrar que Jó não negou sua tristeza. Ele lamentou, chorou e questionou.
A adoração não elimina a dor, mas a transforma, dando-lhe um propósito e uma direção. Em momentos assim, pode ajudar a escrever um diário espiritual, onde a pessoa registra suas emoções e também sua confiança em Deus. Essa é uma ferramenta prática para fortalecer a fé na jornada. Além disso, a adoração em meio à perda é um testemunho poderoso para quem nos observa. Revela uma força interior e uma esperança que contagiam. Muitas vezes, a forma como enfrentamos o sofrimento pode abrir portas para que outros vejam a luz de Deus em nossas vidas, inspirando-os a não desistir. Por fim, essa lição nos convida a refletir sobre a natureza da verdadeira fé, que não está condicionada ao sucesso ou à ausência de dor, mas que se mantém firme mesmo quando tudo parece desmoronar. Jó nos mostra que a verdadeira adoração nasce no coração quebrantado e se torna um ato de coragem espiritual. E ao entendermos essa fé corajosa, começamos a perceber o valor do silêncio que consola, a presença dos amigos em momentos difíceis. O silêncio que consola, presença dos amigos em silêncio. Jó 2:13. Quando Jó enfrentava sua dor mais profunda, seus amigos não chegaram com palavras prontas ou explicações fáceis. Eles simplesmente ficaram sentados com ele em silêncio por 7 dias e 7 noites, sem dizer uma palavra, pois viam que a dor era muito grande. Jó 2:13. Essa atitude de presença silenciosa é uma das maiores demonstrações de empatia e compaixão que podemos oferecer a alguém que sofre. Muitas vezes, tentamos preencher os espaços vazios com discursos, mas o silêncio respeitoso fala mais alto. O silêncio dos amigos de Jó nos ensina que, em certas situações, a melhor forma de apoiar alguém é simplesmente estar ao lado, sem julgar ou tentar resolver imediatamente. Essa presença que acolhe sem pressa é um bálsamo para a alma, que precisa, antes de tudo, ser ouvida e compreendida. Para nós, isso é um lembrete importante. Quando um amigo ou familiar estiver sofrendo, talvez a palavra mais eficaz seja o silêncio cheio de amor. Na vida prática, essa lição pode ser aplicada quando alguém próximo enfrenta perdas, depressão ou crises. Ao invés de dar conselhos apressados ou minimizar a dor, podemos optar por um abraço, um olhar atento e um tempo dedicado para simplesmente estar presente. Isso cria um espaço seguro onde o outro se sente aceito e menos sozinho. É claro que, com o tempo, as palavras e a orientação também serão importantes, mas o primeiro passo muitas vezes é o silêncio respeitoso. Aprender a escutar com o coração, sem a pressa de consertar tudo, é uma habilidade que poucos dominam, mas que transforma relações e oferece conforto real. Além disso, esse silêncio não significa ausência de ação, mas sim uma ação diferente, mais profunda, que requer humildade e paciência. Estar ao lado de alguém que sofre, sem expectativas, é um ato de amor que muitas vezes passa despercebido, mas tem um impacto duradouro. Assim, aprendemos que o verdadeiro amor não precisa ser barulhento para ser poderoso. A companhia silenciosa, empática e constante pode ser o remédio mais eficaz para quem está no meio da tempestade. Essa compreensão sobre a presença silenciosa nos prepara para entender a firmeza da fé de Jó, mesmo quando enfrentava até mesmo o desencorajamento vindo de quem mais amava. Firmeza na fé mesmo com desânimo próximo. O conselho da esposa, Jó 2:9-10. A esposa de Jó, diante de tanto sofrimento, chega a sugerir que ele amaldiçoe a Deus e morra, mostrando como até mesmo aqueles que amamos podem nos pressionar a desistir da fé em momentos de dor extrema. Jó 2:9-10. Esse momento revela a fragilidade humana diante do sofrimento, mas também destaca a força de Jó, que permanece firme, resistindo a essa tentação. Ele nos ensina que nossa fé não pode depender da aprovação ou das opiniões daqueles ao nosso redor, mas deve estar enraizada em Deus.
Essa passagem é um convite para refletirmos sobre os desafios que enfrentamos dentro de casa, na família ou entre amigos próximos, que às vezes, mesmo sem querer, nos desencorajam espiritualmente. Jó mostra que manter a integridade e a fidelidade a Deus requer coragem para resistir a vozes contrárias, mesmo quando vêm de quem amamos. Isso é um exercício constante de firmeza e confiança. Na prática, essa lição pode ser aplicada quando nos sentimos pressionados a ceder a atitudes que ferem nossa fé, seja por dúvidas internas ou influência externa. Ter um mentor espiritual, participar de grupos de oração ou buscar aconselhamento com líderes religiosos pode fortalecer nossa resistência e nos ajudar a manter o foco na verdade de Deus. Também é importante reconhecer que, como Jó, podemos sentir a dor e o desânimo, mas decidir não deixar que isso nos afaste do nosso compromisso com Deus. Isso significa que a fé verdadeira é uma escolha diária, uma batalha que se vence com oração, estudo da Bíblia e comunhão com outros que nos edificam. Além disso, essa firmeza não exclui o pedido de ajuda e compreensão, pois Jó não negou sua dor. Ele enfrentou o desafio com honestidade, mas sem perder o foco em Deus. Essa é uma inspiração para quem passa por crises familiares ou pessoais e precisa segurar firme, mesmo quando tudo parece conspirar contra. Por fim, Jó nos mostra que a perseverança na fé, mesmo nas horas mais sombrias, é o caminho para a vitória espiritual. E é essa vitória que nos levará a compreender que nem toda dor é castigo, como veremos a seguir. Nem toda dor é castigo, Jó 2:10. A resposta de Jó à sua esposa dizendo, receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal, é uma das mais profundas declarações do livro que nos ensinam que sofrimento não é necessariamente sinal de castigo divino. Essa perspectiva quebra um dos maiores equívocos que muitos têm: acreditar que toda dor ou dificuldade é uma punição por algum erro. Jó entende que Deus está presente tanto nos momentos bons quanto nos difíceis e que há um propósito maior por trás do sofrimento. Essa lição nos convida a enxergar a dor como parte do processo de amadurecimento espiritual, uma oportunidade para crescer, fortalecer a fé e desenvolver virtudes como paciência, humildade e confiança. Em nossa vida diária, isso pode significar que, ao enfrentarmos crises, seja uma doença, a perda de um emprego ou problemas familiares, podemos buscar o aprendizado e a transformação pessoal, mesmo diante do desconforto. É importante lembrar que essa visão não minimiza a dor, mas a coloca em uma perspectiva onde ela não é o fim, mas um meio. Para aplicar isso, é fundamental cultivar hábitos espirituais que nos fortaleçam, como a leitura da Bíblia, orações constantes e a comunhão com uma comunidade de fé que nos apoie e nos ajude a ver além da dor imediata. Além disso, essa compreensão nos ajuda a evitar o julgamento apressado dos outros, que muitas vezes associam sofrimento à culpa ou pecado. Jó nos ensina a ser mais compassivos e menos condenatórios, reconhecendo que cada um enfrenta batalhas invisíveis que só Deus conhece plenamente. Quando entendemos que nem toda dor é castigo, podemos encarar os desafios com um coração mais aberto e resiliente, confiando que Deus está conosco em cada passo, mesmo quando não compreendemos o motivo das provações. E assim, Jó permanece firme, ensinando que o relacionamento com Deus é maior que as circunstâncias, preparando-nos para lidar com a incompreensão dos amigos. A incompreensão e o julgamento dos amigos, Jó 12:4. Uma das dores que Jó enfrentou não foi apenas a perda material e física, mas também o julgamento injusto daqueles que deveriam apoiá-lo, seus amigos. Eles não compreenderam sua situação e, em vez de oferecer consolo, escarneceram e o acusaram de ser culpado por seus próprios sofrimentos. Jó 12:4. Essa experiência nos mostra como, muitas vezes,
Até quem está próximo pode errar ao interpretar nossas dores, lançando palavras que machucam em vez de curar. Essa incompreensão é uma realidade que muitos enfrentam quando passam por crises. Amigos e familiares, movidos por suas próprias crenças e limitações, podem oferecer conselhos equivocados ou críticas que nos afastam ainda mais do conforto. Por isso, aprender a não depender da opinião humana para validar nossa fé e nosso valor é um passo fundamental na jornada espiritual. Jó nos ensina a colocar nossa confiança na voz de Deus, que conhece nosso coração e nossas lutas, muito além do que qualquer julgamento humano pode captar. Isso nos desafia a buscar respostas e consolo no Senhor, fortalecendo nosso relacionamento com Ele, mesmo quando os outros não entendem nossa dor. Praticamente, isso significa que, em momentos difíceis, podemos optar por filtrar as palavras que ouvimos, buscando a orientação divina para discernir o que edifica e o que destrói. É um convite para rodear-se de pessoas que verdadeiramente nos apoiam e edificam espiritualmente, e, quando necessário, afastar-se de influências negativas. Além disso, essa lição é um chamado para que sejamos nós mesmos amigos melhores, que saibamos ouvir sem julgar, oferecer empatia e compreensão, reconhecendo que nem sempre temos todas as respostas para o sofrimento alheio. Reconhecer essa limitação humana é um passo para desenvolver uma humildade espiritual que nos prepara para expressar nossa dor diante de Deus com sinceridade. Expressar a dor diante de Deus é aceitável. Jó 10:1-3. Jó não esconde sua angústia diante de Deus. Ele clama com sinceridade, expressando sua dor, frustração e até questionamentos sobre sua existência. Jó 10:1-3. Essa honestidade é um dos pontos mais profundos do livro, pois mostra que a fé verdadeira não exige palavras bonitas ou perfeição, mas corações quebrantados que levam suas feridas até o Senhor. Deus não se afasta quando derramamos lágrimas. Pelo contrário, Ele acolhe nossas dores e entende o peso que carregamos. Muitos acreditam que demonstrar dúvidas ou sofrimento é sinal de fraqueza espiritual, mas Jó nos desafia a romper esse mito. Levar nossas emoções a Deus com toda a sinceridade é um ato de coragem e fé, pois revela um relacionamento íntimo e transparente. Podemos aprender com isso que a oração não é um discurso ensaiado, mas um diálogo real, onde somos livres para sermos vulneráveis. Na prática, isso significa que, quando estivermos enfrentando momentos difíceis, podemos falar com Deus como um amigo fiel, sem receios de julgamento. Manter um diário de oração, onde expressamos nossos sentimentos e questionamentos, pode ser uma forma prática de cultivar essa honestidade espiritual. Essa prática ajuda a aliviar o peso interior e fortalece a confiança em Deus. Além disso, Jó nos lembra que Deus prefere nossas orações sinceras, mesmo que carregadas de dor, a um silêncio orgulhoso ou hipócrita. Essa lição é um convite para abandonarmos a máscara e nos entregarmos ao cuidado divino com toda a nossa humanidade. Ao permitir que nossas emoções sejam expressas diante de Deus, abrimos espaço para a cura e a transformação. É nesse processo que a fé amadurece, pois não se trata de esconder a dor, mas de enfrentar e confiar, mesmo quando não entendemos o porquê do sofrimento. Assim, Jó nos inspira a manter um coração aberto, pronto para dialogar com Deus em todas as circunstâncias, preparando-nos para compreender como lidar com os conselhos vazios e a falta de compaixão. Conselhos sem compaixão ferem mais. Jó 13:1. Jó enfrenta não apenas a dor física e emocional, mas também os conselhos frios e sem empatia de seus amigos. Eles falam em nome de Deus, mas sem compaixão, o que só aumenta o sofrimento de Jó. Jó 13:1. Essa situação nos ensina que, quando lidamos com pessoas em crise, palavras vazias ou julgamentos precipitados podem causar mais danos do que consolo. Muitas vezes,
O que o outro mais precisa não é uma resposta pronta, mas um coração aberto e um ouvido atento. Essa lição é um convite à humildade e à sensibilidade no relacionamento com quem sofre. Não precisamos ter todas as respostas para estar presentes. O verdadeiro conforto vem da empatia, da escuta sincera e do apoio silencioso. Na vida prática, isso significa evitar frases feitas ou clichês religiosos que não levam em conta a dor real da pessoa. Em vez disso, podemos oferecer nosso tempo, orações e presença genuína. Além disso, Jó nos desafia a ser sábios na forma como comunicamos nossas palavras, sabendo que elas têm o poder de ferir ou curar. A sabedoria divina não aponta o dedo, mas estende a mão, mostrando amor e paciência. Essa postura transforma a maneira como lidamos com conflitos e crises dentro das nossas famílias, comunidades e até mesmo em ambientes de trabalho. Para quem recebe conselhos sem coração, essa passagem é um lembrete de que não estamos sozinhos e que é legítimo buscar apoio onde a compaixão seja genuína. Buscar grupos de suporte, aconselhamento pastoral ou amizades que edificam pode fazer toda a diferença na recuperação espiritual e emocional. Essa lição também nos faz refletir sobre nosso próprio comportamento. Estamos sendo pessoas que edificam ou que ferem com palavras? Cultivar um espírito de amor e compreensão deve ser prioridade para qualquer cristão que deseja seguir o exemplo de Cristo. E assim, compreendemos que, mesmo no silêncio aparente de Deus, Ele está presente, ouvindo e trabalhando, preparando o terreno para respostas que nos fortalecem. Deus está presente mesmo no silêncio. Jó 23:3. Em momentos de crise, muitas vezes sentimos que Deus está distante, silencioso, como se não nos ouvisse. Jó expressa essa angústia ao dizer: "Ah, se eu soubesse onde encontrá-lo, chegaria até o seu tribunal." Jó 23:3. Esse clamor revela uma verdade profunda. O silêncio de Deus não significa ausência, mas um mistério que desafia nossa compreensão. Jó continua buscando a Deus, mostrando uma perseverança que inspira qualquer pessoa que já se sentiu abandonada nas horas difíceis. Essa busca persistente, mesmo sem respostas imediatas, nos ensina que a fé é confiar mesmo quando não entendemos. O silêncio divino pode ser um tempo de preparo, crescimento e intimidade, onde aprendemos a depender não do que vemos, mas do que cremos no invisível. É nesse mistério que a verdadeira fé se fortalece e se revela. Para quem vive momentos de silêncio espiritual, é importante saber que Deus está atento a cada lágrima e pensamento. Esse reconhecimento pode transformar o vazio aparente em um espaço sagrado, onde Ele atua de forma invisível, moldando nosso caráter e preparando bênçãos futuras. Muitas vezes, no silêncio, Deus nos ensina a ouvir com o coração e a confiar sem garantias. Na prática, essa lição convida à paciência e à perseverança na oração, mesmo quando sentimos que nossas palavras não são respondidas. Práticas como o jejum, a meditação na palavra e a comunhão com irmãos fortalecem a alma para suportar esse tempo e encontrar paz interior. É um convite para não desistir, pois o momento da resposta divina chegará. Além disso, Jó nos mostra que buscar a Deus no silêncio é um ato de coragem e esperança. Continuar olhando para Ele, mesmo quando o céu parece fechado, é um testemunho poderoso de fé que inspira outras pessoas a também não desanimarem. Assim, aprendemos que o silêncio de Deus não é vazio, mas cheio de presença e ação oculta, preparando o caminho para a purificação e transformação que Ele opera em nós. Deus conhece nosso caminho e nos purifica. Jó 23:10. Em meio ao sofrimento, Jó declara com confiança que Deus conhece o seu caminho e que, se o provar, sairá como o ouro no fogo. Jó 23:10.
Essa imagem poderosa nos revela que as provações não são sem propósito. Elas são um processo divino de refinamento, onde nossa fé e caráter são purificados. Assim como o ouro é valorizado pelo seu brilho e resistência após passar pelo fogo, nós também somos moldados pelas dificuldades que enfrentamos. Essa lição nos convida a enxergar as provas da vida sob uma nova perspectiva. Em vez de vê-las apenas como castigos ou punições, podemos entendê-las como instrumentos que Deus usa para nos aperfeiçoar e fortalecer. Isso muda a forma como encaramos as crises, transformando o medo e a dor em esperança e crescimento. Na prática, podemos aplicar essa verdade cultivando a paciência e a confiança durante os desafios. Atitudes como a meditação diária em versículos bíblicos, a prática da oração sincera e o diálogo com líderes espirituais ajudam a manter a fé firme, mesmo quando o fogo parece intenso demais. Além disso, essa compreensão nos ajuda a manter a esperança de que nenhuma lágrima é em vão, pois Deus está trabalhando em nosso caráter e preparando-nos para uma vida mais plena. Essa confiança é uma âncora para a alma em tempos turbulentos. Ao internalizar essa mensagem, aprendemos que o sofrimento não nos destrói, mas nos transforma, tornando-nos mais parecidos com Cristo em paciência, humildade e amor. É um processo que, embora difícil, tem um propósito eterno. Essa certeza fortalece nossa caminhada espiritual e nos prepara para reconhecer nossa justiça limitada, tema que será explorado no próximo tópico, aprofundando a humildade que nasce no coração do fiel. Reconhecer nossa justiça limitada. Jó 9:20. Jó reconhece sua limitação diante da santidade e justiça de Deus ao dizer que, mesmo tentando se justificar, sua própria boca o condenaria. Jó 9:20. Essa confissão é uma das mais humildes e sinceras que encontramos na Bíblia, pois mostra que a justiça humana é insuficiente diante da perfeição divina. Essa consciência nos ensina a abandonar o orgulho e a confiar plenamente na misericórdia e graça de Deus. É comum, em momentos de dificuldade, tentarmos justificar nossos erros ou até mesmo culpar os outros pelo que nos acontece. Porém, Jó nos convida a refletir sobre a importância da humildade espiritual, reconhecendo que sem a graça divina, ninguém pode se manter íntegro. Esse entendimento nos liberta da carga de tentar provar nosso valor pelas próprias forças. Na prática, essa lição pode ser vivenciada por meio da oração de arrependimento e da busca constante por um coração contrito, como ensinado no Salmo 51. Além disso, cultivar a leitura de livros que abordam a graça, como Graça Extravagante, de Brennan Manning, pode ajudar a aprofundar esse reconhecimento. Reconhecer nossa justiça limitada também nos impulsiona a perdoar os outros com mais facilidade, pois entendemos que todos estamos sujeitos a falhas e que a justiça perfeita pertence somente a Deus. Isso transforma nossas relações, tornando-as mais compassivas e menos julgadoras. Essa humildade nos prepara para depender verdadeiramente da justiça de Cristo, que nos cobre e sustenta. Não se trata de um sentimento de inferioridade, mas de uma confiança madura em Deus, que é justo e amoroso ao mesmo tempo. Assim, Jó nos ensina que a sabedoria começa quando abandonamos o orgulho e nos rendemos à verdade de Deus, abrindo caminho para compreender o valor da reverência e do temor a Deus. A verdadeira sabedoria é a reverência a Deus. Jó 28:28. Jó conclui que o temor do Senhor é a verdadeira sabedoria e que apartar-se do mal é o verdadeiro entendimento. Jó 28:28. Essa declaração resume toda a busca humana por conhecimento e sentido, mostrando que o mais importante não é acumular informações, mas cultivar um coração reverente que se volta para Deus com humildade e respeito. Sabedoria, portanto, não é apenas inteligência, mas uma vida transformada pela experiência do sagrado.
Essa lição desafia a ideia comum de que saber muito automaticamente torna alguém sábio. A Bíblia nos ensina que a sabedoria verdadeira começa no reconhecimento da grandeza de Deus e na decisão consciente de viver em obediência à sua vontade. Isso nos inspira a valorizar mais o caráter do que o conhecimento superficial. Na prática, isso pode ser vivido dedicando tempo para refletir sobre os ensinamentos bíblicos, participando de estudos bíblicos que promovam o crescimento espiritual e praticando o afastamento do que sabemos que nos prejudica. Por exemplo, escolher manter relacionamentos que nos edificam e evitar ambientes tóxicos é um sinal de sabedoria aplicada. Além disso, a reverência a Deus nos guia a agir com integridade e amor, pois entendemos que estamos vivendo diante do Criador. Essa atitude impacta não só nossa vida pessoal, mas também nossas escolhas profissionais, sociais e familiares, tornando-nos exemplos vivos da sabedoria divina. Essa postura também nos ajuda a lidar com desafios, pois quem teme a Deus sabe que deve confiar em seus planos, mesmo quando não entende tudo. Isso traz paz e segurança, afastando a ansiedade que acompanha a falta de controle. Por fim, Jó nos convida a buscar essa sabedoria que começa na reverência, um caminho que transforma vidas e nos prepara para reconhecer o cuidado de Deus em todos os detalhes. Deus cuida até dos pequenos detalhes, Jó 38:41. Em uma das respostas mais impressionantes de Deus a Jó, ele revela que até mesmo o cuidado com os corvos e seus filhotes está sob sua atenção, Jó 38:41. Essa imagem simples e poderosa nos mostra que nada escapa do olhar amoroso de Deus, que se preocupa com cada detalhe da criação. Se Ele cuida das aves do céu, quanto mais cuidará de nós, feitos à sua imagem e semelhança. Essa lição nos convida a confiar na provisão divina, mesmo quando não vemos como nossas necessidades serão supridas. Muitas vezes, enfrentamos momentos de ansiedade e dúvida sobre o futuro, mas essa certeza de que Deus está presente em tudo pode trazer paz ao coração. Ele não é indiferente às nossas lutas, pelo contrário, está constantemente trabalhando para o nosso bem. Na prática, isso pode ser vivido fortalecendo nossa fé através da contemplação da natureza e da meditação nas Escrituras, que mostram a fidelidade de Deus em cada estação da vida. O Salmo 104, por exemplo, celebra a criação e a providência de Deus, encorajando-nos a reconhecer sua mão em todas as coisas. Além disso, essa compreensão nos ajuda a não nos preocuparmos excessivamente com o controle das situações, mas a entregarmos nossas ansiedades ao Senhor em oração, confiantes de que Ele está cuidando de nós, mesmo nos mínimos detalhes. Esse conhecimento é um convite para que descansemos na provisão divina, sabendo que, ainda que não entendamos tudo, podemos confiar na sabedoria e no amor infinitos de Deus. Assim, fortalecidos por essa confiança, podemos avançar com esperança, olhando para a promessa viva do Redentor que ultrapassa todo o sofrimento. A esperança que ultrapassa o sofrimento. Meu Redentor vive. Jó 19:25. No meio de tanta dor e perda, Jó profere uma das declarações mais poderosas da Bíblia. Eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Jó 19:25. Essa frase revela uma fé que transcende o sofrimento imediato, que enxerga além da dor e aponta para uma esperança eterna. Para Jó, o Redentor não é apenas alguém que intercede, mas aquele que garante a justiça final, a restauração completa e a vida após a morte. Essa esperança renovadora tem um impacto profundo em nossas vidas hoje. Em momentos de desespero, essa convicção nos lembra que o sofrimento é temporário e que há um propósito maior para nossas provas. A certeza de que Deus é nosso Redentor traz conforto para o coração, uma força invisível que sustenta mesmo quando tudo parece perdido.
Na prática, essa esperança pode ser cultivada por meio da leitura e meditação em passagens que falam da ressurreição e da vida eterna, como João 11, 25, 26, onde Jesus afirma ser a ressurreição e a vida. Participar de comunidades de fé que celebram essa esperança também fortalece nosso espírito. Além disso, Jó nos ensina que essa esperança não elimina a dor, mas nos dá forças para suportá-la e continuar confiando em Deus. Ela nos motiva a olhar para além do presente e a investir em uma vida que tem significado eterno. Cultivar essa esperança é como plantar uma semente que, mesmo em solo árido, cresce e floresce, trazendo frutos de paz e alegria. É a promessa que transforma a maneira como encaramos nossas lutas diárias. Essa fé em um Redentor vivo é a base para manter a integridade, mesmo diante das acusações injustas, tema que exploraremos a seguir, aprofundando nossa caminhada espiritual. Integridade acima das explicações humanas. Jó 27, 5. Jó, mesmo acusado injustamente, manteve sua integridade com firmeza, declarando que nunca abriria mão dela até o último suspiro. Jó 27, 5. Essa determinação revela uma fé inabalável que valoriza o caráter e a honestidade acima das opiniões e julgamentos humanos. Jó nos mostra que a integridade não depende das circunstâncias externas, mas de uma escolha interna e consciente de viver conforme os valores de Deus. Essa lição nos desafia a permanecer fiéis aos nossos princípios, mesmo quando somos incompreendidos ou injustamente criticados. Muitas vezes, a pressão social, o medo do julgamento e o desejo de aprovação nos levam a comprometer nossos valores. Jó nos ensina que a verdadeira liberdade está em ser autêntico diante de Deus, independente do que os outros pensam. Na prática, cultivar essa integridade significa agir com coerência em todas as áreas da vida, no trabalho, na família, nas amizades. É importante investir em autoconhecimento e formação espiritual, lendo livros que falem sobre caráter cristão, como O Caráter de Cristo, de John MacArthur, e buscando mentores que inspirem essa postura. Além disso, a integridade nos protege de cair em justificativas humanas que tentam esconder falhas ou medos. Ela nos convida a sermos honestos conosco mesmos e com Deus, vivendo uma fé transparente e verdadeira. Essa escolha de Jó fortalece nossa caminhada, preparando-nos para reconhecer que a verdadeira sabedoria começa na humildade e no temor do Senhor. A importância da humildade para o entendimento espiritual. Jó 9:4. Jó reconhece a infinita sabedoria e poder de Deus ao dizer que ninguém encontra paz resistindo à vontade divina. Jó 9:4. Essa percepção revela que a verdadeira sabedoria não está na força ou no orgulho, mas na humildade diante da grandeza do Criador. Aceitar a soberania de Deus e submeter-se à sua vontade é o caminho para a paz interior e o crescimento espiritual. Muitas vezes, o ser humano deseja controlar tudo e se recusa a aceitar que há mistérios além da compreensão. Jó nos ensina que essa resistência gera conflitos e inquietação, enquanto a humildade abre portas para o entendimento e a serenidade. Isso significa abandonar o ego e confiar que, mesmo sem entender todos os detalhes, Deus está no controle. Na prática, essa lição pode ser aplicada cultivando a oração de entrega e a meditação em versículos que falam sobre a confiança em Deus, como Provérbios 3, 5, 6. Participar de comunidades que incentivem a submissão à vontade divina também ajuda a fortalecer essa humildade. Além disso, aprender a aceitar nossas limitações e reconhecer a necessidade de Deus em todas as áreas da vida é um passo fundamental para uma fé madura. Essa postura transforma a forma como enfrentamos dificuldades, tornando-nos mais resilientes e confiantes.
Essa humildade espiritual é um convite para renunciar à arrogância e viver em reverência diária, reconhecendo que a paz verdadeira nasce do abandono seguro nas mãos do Senhor. Assim, Jó nos prepara para compreender que Deus nos criou com propósito e cuida de cada detalhe da nossa existência. Deus nos criou com propósito e conhece cada detalhe. Jó 10:9. Jó, em seu clamor, lembra que foi formado por Deus do pó da terra e questiona se ele o destruiria após tanto cuidado. Jó 10:9. Essa reflexão revela a vulnerabilidade humana e, ao mesmo tempo, a certeza de que fomos criados com um propósito único e especial. Deus conhece cada detalhe da nossa existência, desde o ventre materno, e acompanha nossa trajetória com amor e intenção. Essa lição nos convida a valorizar a vida como obra do Criador, entendendo que mesmo quando nos sentimos frágeis ou quebrados, somos objeto de um amor cuidadoso e eterno. Para quem passa por dificuldades, essa certeza pode ser um conforto profundo, mostrando que não estamos sozinhos nem abandonados. Na prática, cultivar essa percepção pode ser feito por meio da contemplação da criação e da meditação, em passagens como o Salmo 139, que fala do conhecimento íntimo de Deus sobre nós. Ler também livros sobre espiritualidade e identidade, como Você é Especial, de Max Lucado, pode fortalecer essa convicção. Além disso, reconhecer o cuidado detalhado de Deus nos ajuda a enfrentar os momentos difíceis com mais confiança, pois sabemos que Ele está atento a cada aspecto da nossa vida, mesmo quando não compreendemos o que está acontecendo. Essa consciência também nos impulsiona a cuidar melhor de nós mesmos, valorizando nosso corpo e mente como templos do Espírito Santo, cultivando hábitos saudáveis e buscando equilíbrio emocional. Assim, Jó expressa sua vulnerabilidade, mas também nos ensina a confiar no amor que nos sustenta, preparando-nos para ver como há esperança mesmo no meio da dor. A próxima grande lição: a decepção e frustração na espera por alívio. Jó 30:26. Jó expressa uma profunda frustração ao dizer: quando eu esperava o bem, veio o mal. Quando esperava a luz, veio a escuridão. Jó 30:26. Essa confissão revela que até mesmo os mais fiéis podem se sentir decepcionados diante das adversidades e das promessas não cumpridas. A honestidade de Jó, ao reconhecer seu desapontamento, é um convite para que não tenhamos medo de expressar nossos sentimentos mais profundos diante de Deus. Essa lição nos ensina que a fé verdadeira não é a ausência de dúvidas ou tristeza, mas a perseverança apesar delas. Muitas vezes, depositamos esperança em soluções ou mudanças que demoram a acontecer, e quando o esperado não se realiza, o desânimo pode bater forte. Jó nos encoraja a não abandonar a fé, mesmo quando tudo parece escuro e sem saída. Na prática, isso pode ser vivido ao cultivarmos uma comunicação aberta com Deus, onde levamos a Ele nossos sentimentos reais, sem medo de mostrar nossa vulnerabilidade. Ter um diário de oração, participar de grupos de apoio e buscar aconselhamento espiritual são formas de manter a esperança viva mesmo nos momentos difíceis. Além disso, essa experiência nos ajuda a lidar com a frustração de forma saudável, aprendendo a esperar com paciência e a confiar no tempo perfeito de Deus, lembrando que o Senhor é bom para os que esperam por Ele. Lamentações 3:25. Essa verdade transforma nossa maneira de encarar os tempos difíceis, mostrando que o desânimo não precisa ser o fim da jornada, mas pode ser um ponto de virada para um crescimento maior na fé. Assim, mesmo na espera silenciosa, Deus está trabalhando, preparando o momento certo para nos responder. Deus responde no tempo certo. Jó 38:1. Após um longo silêncio, Deus finalmente responde a Jó do meio de um redemoinho, de forma poderosa e imponente. Jó 38:1. Essa resposta não traz todas as explicações que Jó desejava, mas revela a majestade e o poder divinos,
mostrando que há mistérios muito maiores do que ele poderia compreender. A fala de Deus não é apenas uma resposta, mas uma demonstração de autoridade que muda tudo e convida à confiança. Essa lição nos ensina que Deus ouve nossas orações mesmo quando permanece silencioso e que Ele responde no tempo certo, de maneira sábia e perfeita. Muitas vezes desejamos respostas imediatas para nossas dores e dúvidas, mas Deus trabalha em seus próprios tempos, que são sempre melhores para nós. Na prática, essa verdade nos incentiva a cultivar a paciência e a fé, mesmo quando não vemos resultados imediatos. Podemos buscar fortalecer essa confiança por meio da meditação em passagens como Eclesiastes 3:1, que lembra que há tempo para tudo debaixo do céu, e por meio do convívio com comunidades que reforcem essa esperança. Além disso, Deus não precisa justificar suas ações a nós. A verdadeira fé não demanda entendimento completo, mas uma entrega confiante ao seu poder e sabedoria. Essa entrega traz paz para o coração inquieto e força para continuar perseverando. Essa resposta divina nos convida a olhar para além do que podemos controlar e compreender, aprendendo a confiar no Senhor com todo o nosso ser, mesmo diante dos mistérios da vida. E é nessa entrega que encontramos o caminho para aceitar nossa limitação diante dos mistérios divinos, tema do próximo tópico, onde aprofundaremos nossa fé. A limitação humana diante dos mistérios divinos. Jó 38:4, Deus questiona Jó, lembrando-o que existem mistérios grandiosos que ultrapassam sua compreensão. Onde estavas tu quando eu lancei os fundamentos da terra? Jó 38:4. Essa resposta não humilha, mas convida à humildade, mostrando que a mente humana é limitada diante da imensidão do Criador. Jó aprende que a confiança em Deus deve prevalecer, mesmo quando as respostas fogem ao nosso alcance. Essa lição nos desafia a aceitar que não temos controle nem entendimento sobre todos os aspectos da vida. Muitas vezes, queremos explicações para tudo, mas Deus nos oferece algo maior: a confiança plena em sua soberania e amor. Essa entrega é um exercício puro e profundo de fé, que nos traz paz mesmo em meio ao mistério. Na prática, aprender a confiar sem entender pode ser cultivado por meio da meditação, oração e da leitura de textos que abordam a soberania de Deus, como o Salmo 46. Também é importante manter uma postura aberta e humilde diante da vida, evitando a arrogância que busca controlar ou explicar tudo. Esse reconhecimento da nossa limitação espiritual nos prepara para viver com serenidade, sabendo que Deus está no controle, mesmo quando o cenário parece incerto. Essa atitude transforma a ansiedade em descanso e a dúvida em esperança. Além disso, essa humildade diante do mistério nos aproxima de Deus, pois nos torna dependentes e atentos à sua direção, prontos para receber suas bênçãos e ensinamentos quando Ele escolher revelar. Assim, Jó nos mostra que confiar em Deus mesmo sem compreender é um dos maiores atos de fé, abrindo caminho para uma experiência mais profunda de conhecimento divino. A experiência de conhecer Deus verdadeiramente. Jó 42:5. Após toda a aprovação, Jó declara que antes ele conhecia Deus apenas de ouvir falar, mas agora seus olhos o veem e sua experiência é profunda e pessoal. Jó 42:5. Essa transformação representa o auge da jornada espiritual de Jó, que não se contentou com um conhecimento superficial, mas buscou uma intimidade real, forjada no fogo do sofrimento. É um convite para que cada um de nós ultrapasse a fé distante e caminhe rumo a um relacionamento vivo e verdadeiro com o Criador. Conhecer Deus verdadeiramente significa ir além de dogmas ou teorias. É experimentar sua presença na vida cotidiana, nas alegrias e nas dores. Essa vivência íntima nos fortalece, pois compreendemos que Deus está conosco em todas as circunstâncias, mesmo quando não há respostas fáceis.
Jó nos inspira a buscar esse nível de intimidade que transforma o coração e a mente. Na prática, essa busca pode ser nutrida por meio da oração sincera, da leitura contemplativa da Bíblia e do silêncio para ouvir a voz divina. Livros como Conhecer a Deus, de J.I. Packer, são excelentes guias para aprofundar essa experiência. Também é fundamental cultivar momentos de solitude e reflexão para perceber a atuação de Deus em nossa vida. Essa relação profunda com Deus nos leva a uma fé madura, que resiste às tempestades e se regozija nas bênçãos. É uma fé que reconhece que o sofrimento não é o fim, mas parte do processo que nos aproxima do Criador. Além disso, essa experiência transforma nossa visão da vida, dando sentido até mesmo às dores mais intensas. Sabemos que depois da prova vem a restauração e a plenitude prometidas por Deus. Assim, chegamos ao final da jornada de Jó, onde ele recebe restauração e bênçãos em dobro, um testemunho poderoso do valor da fidelidade e da esperança. Restauração e bênçãos após a provação. Jó 42:10-17. Depois de todo o sofrimento, Deus restaura a sorte de Jó, concedendo-lhe o dobro de tudo o que possuía antes. Jó 42:10-17. Essa restauração inclui 14.000 ovelhas, 6,000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas, além de uma família renovada com mais 10 filhos, entre eles 3 filhas famosas por sua beleza. Essa bênção abundante simboliza a fidelidade de Deus para com aqueles que permanecem firmes mesmo nas maiores provações. A vida longa e próspera que Jó desfrutou após as dificuldades serve como um testemunho inspirador de que a perseverança e a fidelidade não são em vão. Jó viveu mais de 140 anos, viu 4 gerações de descendentes e morreu pleno de dias, mostrando que Deus honra aqueles que mantêm a fé mesmo no vale da aflição. Essa é uma esperança concreta para quem enfrenta lutas hoje. Na prática, essa promessa de restauração pode motivar as pessoas a não desistirem diante das perdas, confiando que Deus pode renovar, multiplicar e até superar o que foi perdido. Isso não significa que tudo será recuperado exatamente como antes, mas que Deus tem um plano de renovação e vida abundante para aqueles que o buscam. Além disso, essa restauração não é apenas material, mas espiritual e emocional. Deus cura corações partidos, renova forças e traz paz que excede todo entendimento. Essa bênção integral é o verdadeiro tesouro para quem caminha com fé. Essa parte da história de Jó também nos lembra que o tempo de Deus é perfeito e que a paciência durante o sofrimento é recompensada com uma alegria e plenitude que o mundo não pode dar. Por fim, a restauração de Jó é um convite para que cada um de nós perseveremos, confiando que, mesmo nos momentos mais difíceis, Deus está trabalhando para transformar nossa história em um testemunho de esperança e vitória. E ao olhar para essa jornada completa, podemos refletir sobre o que o livro de Jó nos ensina para os dias atuais. O que o livro de Jó nos ensina para os dias atuais? O livro de Jó é um tesouro de ensinamentos que atravessam séculos e chegam até nós com uma mensagem poderosa e atual. Ele nos ensina que o sofrimento faz parte do amadurecimento espiritual e que a fé verdadeira não depende das circunstâncias, mas sim de um relacionamento profundo e sincero com Deus. Em um mundo cheio de incertezas e desafios, Jó nos mostra que é possível manter a esperança e a confiança mesmo quando tudo parece estar contra nós. Essa história nos convida a refletir sobre como aplicamos essas lições em nossas crises pessoais, familiares e espirituais. Seja na perda de um ente querido, em dificuldades financeiras ou em doenças, podemos aprender a manter a integridade, a humildade e a reverência a Deus, confiando que Ele está no controle, mesmo quando não entendemos seus caminhos. Jó nos inspira a olhar para além da dor imediata e enxergar um propósito maior. Na prática, essa reflexão
pode transformar a maneira como encaramos nossos problemas, nos encorajando a buscar apoio espiritual, a investir em oração e a cultivar uma comunidade de fé que nos fortaleça. Ler a Bíblia, especialmente o livro de Jó, pode ser uma fonte constante de conforto e sabedoria, e buscar aconselhamento com líderes espirituais pode nos ajudar a crescer na fé. Além disso, Jó nos ensina que a honestidade diante de Deus é fundamental. Não precisamos esconder nossas dúvidas, tristezas ou raiva. A fé é uma jornada real, cheia de altos e baixos, onde a sinceridade com Deus nos aproxima mais dele. Essa autenticidade é a base para uma vida espiritual sólida e transformadora. Por fim, essa reflexão nos desafia a confiar que, mesmo nos vales da aflição, Deus está presente, operando em nosso favor. Ele restaura, renova e nos sustenta, e é essa esperança viva que pode nos mover para frente, mesmo quando tudo parece perdido. E se você sente que essas lições podem ajudar outras pessoas, compartilhe esse vídeo, deixe seu comentário com suas experiências e dúvidas, inscreva-se no canal e ative as notificações para continuar aprendendo e crescendo na fé conosco.